Olá, galerinha! Vai começar mais uma aula do professor Janderson. Hoje iremos falar sobre atmosfera e hidrosfera, parte 2. Bom, a gente vai começar falando sobre a questão do poder da pressão, né? A pressão ela exerce um poder muito grande e esse poder da pressão são forças que atuam em todas as direções, tá? Então, tanto existe uma pressão interna como externa do objeto. Uma vai atuar sobre a outra, tá? Então, um dos maiores exemplos é o desentupidor. Existe uma força interna maior do que a externa que faz com que esse desentupidor crie uma força quando a pessoa puxa. Quando a gente puxa, sente uma força atuando dentro do objeto, uma pressão interna. Muita força externa para tentar tirar ele. A mesma coisa acontece com o canudo. Existe uma pressão no canudo e essa pressão da boca, ao diminuir, ou seja, quando você puxa, logo o líquido vai subir porque a pressão da boca vai ser menor do que a da atmosfera e o líquido vai subir até sua boca. Produtos enlatados também precisam tirar a pressão. Tá? Então, quando o produto é enlatado, o que acontece? Geralmente a gente faz um furo, que é justamente para o ar, a pressão que está dentro da lata, conseguir sair, e logo em seguida o material consegue sair por outro lado. Então, a pressão é liberada, você consegue liberar o material que está dentro da lata. Hidrosfera. A hidrosfera é o estudo das águas do nosso planeta, né? Todos os seres vivos são dependentes. Alimentos que têm água, que apresentam a água em sua composição também são muito importantes para continuar mantendo a quantidade necessária do corpo humano. Então a gente vai falar sobre a distribuição total da água, seja ela na forma líquida, sólida ou gasosa. Aqui mostra a quantidade de água existente no nosso planeta. 27% da nossa água, né, criada nos oceanos, ela é salgada. Então, o nosso planeta é conhecido como planeta cheio de água, mas a grande parte da água que tem no planeta é salgada. Dessa quantidade de água existe no nosso planeta, 3% a gente consegue adquirir. Só que desses 3%, 2% está congelada, está em geleiras, nos polos. Sobra 1% de água doce acessível. E 1% de água doce, potável ou não, ela está grande parte poluída, o que dificulta ainda mais o acesso da água. Então, observe e preste bastante atenção da importância da preservação e do cuidado no desperdício da água. Nosso planeta tem muita água, só que grande parte dessa água é salgada. Da água doce, grande parte é congelada e sobra apenas 1% para o consumo. Então vamos ter cuidado, vamos diminuir o uso, fazendo com que a água continue acessível para tão importante manutenção da vida no nosso planeta. Bom, a gente vai falar agora sobre o ciclo da água, conhecido como ciclo hidrológico. O ciclo da água é a circulação da água no nosso planeta. Ela passa por 3 mudanças: evaporização, quando ela sobe, ela evapora; condensação, quando esse vapor vai virar líquido; e precipitação, quando vai cair em forma de chuva. Então ela sobe, condensa e desce. Tá? Os lençóis freáticos também são muito importantes. São águas subterrâneas, ou seja, são águas que foram filtradas do solo quando caiu da chuva e deixou um recipiente, um reservatório subterrâneo, que é essa água que foi filtrada. Essa água que foi filtrada ela é bastante importante uso em poço, em nascentes,
Então, o lençol freático ele tem essa importância de continuação de reservatório de água subterrâneo. E esse equilíbrio, a circulação de água através do seu ciclo. Ela vai para a atmosfera e volta por meio da precipitação, ou seja, da chuva. Umidade. Umidade é a quantidade de vapor de água na atmosfera. Tá? É bastante comum a gente observar essas gotículas, né? Que são chamadas de gotas de orvalho. São gotículas de água perceptíveis em objetos e plantas durante a noite. Por que durante a noite? Porque durante a noite há uma diminuição da temperatura e faz com que esse vapor fique mais perceptível. Quando a temperatura está muito baixa, muito frio, essas gotículas acabam virando sólido, em forma de geadas. Então o vapor condensa e se tiver muito frio, ele congela. A temperatura diminui, condensa e isso faz com que o vapor de água fique mais perceptível. E ainda existe a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é a sensação térmica. É o vapor de água que está no ar. É o vapor de água que está no ambiente. Baixa umidade significa que está muito quente. Existe pouca umidade, muito quente, está seco. Quando a umidade está alta, significa dizer que está frio, né? Significa que tem muita umidade e provavelmente chuva. Quanto mais próximo de 100%, mais alta está a umidade. Quanto mais alta está a umidade, mais provável seja a pancada de chuva. Então, a umidade relativa do ar muito baixa, cada vez mais está seco. Arco-íris, famoso arco-íris. O arco-íris são as luzes visíveis que são dispersadas. O que são dispersão da luz? É quando a luz visível ela consegue ser separada. A mistura de todas as cores forma um branco. Quando esse branco ele é dispersado, forma as cores visíveis do arco-íris. Quem descobriu isso? Isaac Newton, através do seu experimento chamado de disco de Newton. O que esse disco de Newton fez? O disco de Newton, quando girado, ele fica branco, porque todas as cores dá a impressão de misturadas, o que vai ressaltar no branco. Como isso acontece no arco-íris? A água, as gotículas de água servem para dispersar a luz visível, fazendo com que haja a separação das cores. Então, quando o dia está, provavelmente vai vir chuva ou está bastante com umidade muito alta, essas gotículas presentes no ar, ela dispersa as cores, deixando elas visíveis, fazendo com que apareça o arco-íris. Meu muito obrigado e até a próxima.